Então vamos revisar os 10 mandamentos. O 10º mandamento. Qual é o 10º mandamento? 9º mandamento. 8º. 8º. Não farás. 7º mandamento. 6º. 5º. 4º. 3º. 2º. 1º mandamento. Prefácio. A terra do Egito, da casa da servidão. Amém. Então a gente está estudando a pergunta 151, essa é a parte 4, porque a resposta é bem extensa e bem detalhada com os textos bíblicos que dão respaldo a tudo aquilo que está sendo dito. Que fatores agravantes tornam alguns pecados mais detestáveis que outros? O que a gente viu? Na primeira parte, em razão dos ofensores, e aí traz a lista, em razão das pessoas ofendidas, e aí, semana passada, o presbítero Vinícius começou o 3º tópico, em razão da natureza e da qualidade da ofensa. E aí eu vou ler aqui a parte que a gente estudou semana passada. Em razão da natureza e da qualidade da ofensa. Se for contra a letra expressa da lei, se violar muitos mandamentos, se contiver em si muitos pecados, se for concebida não só no coração, mas manifestar-se em palavras e ações, escandalizar a outros e não admitir reparo algum. A partir daqui, a gente vai continuar nessa 3ª parte, que aí é o 4º estudo nessa pergunta 151. Então, o pecado torna-se mais grave em razão da natureza e qualidade das ofensas, se for contra meios, e a gente vai entender isso, misericórdias, juízos, luz da natureza, convicção da consciência, admoestação pública ou privada, censuras eclesiásticas, punições da lei civil e contra as nossas orações, propósitos, promessas, juramentos, pactos e compromissos para com Deus ou para com os homens. E aí tem uma 5ª parte. Semana que vem a gente termina a pergunta 151. Então, em razão da natureza e qualidade das ofensas, e a gente vai estudar cada tópico dessa continuidade da resposta. Então, quando são cometidos, apesar dos meios que Deus poderia usar para refreá-los. Ou seja, há uma gravidade maior quando são cometidos, apesar dos meios que Deus poderia usar para refreá-los. Vou pedir à irmã Edneia que leia Mateus 11, 21 a 24, e a irmã Mara, João 15, 22. Isso, exatamente. Perfeito. Obrigado, minha irmã. Veja, esse texto vai tratar, e claramente, né, o irmão, a gente já leu esse texto aqui recentemente, o irmão Áquila também comentou desse texto, ele vai tratar claramente da diferença de pessoas que vão receber, e a gente estudou isso aqui, vão receber a paga pelos seus pecados, mas uns serão mais açoitados do que outros. E a ênfase que a gente dá aqui nesse texto lido, muito conhecido, é que
Corazim e Betsaida testemunharam os prodígios e sinais do Senhor Jesus. Sodoma, não. Então, o que é muito claro para a gente, quando o catecismo diz, quando são cometidos apesar dos meios que Deus poderia usar para refreá-los, a ideia é que o Senhor tem feito maravilhas na nossa vida e nós, gratos a Ele, deveríamos viver uma vida sem pecado. Mas a gente recebe da providência divina e continua pecando. O Senhor nos dá meios para não pecar e a gente continua pecando. Isso aumenta a gravidade do nosso pecado. E João 15:22 vai concordar com isso, por favor. Se eu não vier, nem eu der a palavra, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Veja, e quando Jesus está falando pecado não teria, não veja, é a questão da gradação. A gente precisa entender o contexto. É a questão da gradação, que a gente já estudou aqui. Uma vez que, e a gente vai ver à luz da natureza, que o homem consegue entender aquilo que é certo e errado até certo ponto, e ele se torna indesculpável por conta disso. Então, quando Jesus fala essas palavras, ele está dizendo, ó, seus pecados, você peca mais contra o Senhor, pelo fato de você conhecer mais do Senhor. Né? Então, o Senhor nos dá meios para refrear o mal, mas nós continuamos pecando contra o Senhor. E isso vale muito mais para os crentes. Né? Isso vale muito mais para os crentes. E o segundo tópico vai estar de acordo com isso, porque quando são cometidos apesar das misericórdias especiais de Deus. Lembrando, irmãos, que os irmãos podem ficar à vontade para contribuir com o estudo. Quando são cometidos apesar das misericórdias especiais de Deus. Isaías 1:3, por favor, irmão Jorge, e Deuteronômio 32:6, irmã Sônia. Exato. O meu povo não tem. Ou seja, as misericórdias especiais de Deus são para aqueles que são o seu povo. Porque o que a gente precisa entender? Todos, sem exceção, pecam contra a misericórdia de Deus. Todos. Todo ser humano peca contra a misericórdia de Deus. Visto que foi dada a ele vida. A gente pode lembrar de Lamentações 3, um texto muito conhecido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não é isso que o texto fala? Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Logo, aquele que tem vida nessa terra, tem vida porque o Senhor é misericordioso. Logo, quando ele peca contra as misericórdias de Deus. Muito mais o crente, de acordo com aquilo que a gente acabou de ver, visto que recebe misericórdias especiais de Deus, como a salvação. Nós somos um povo separado, chamado para quê? Para boas obras. Se você peca contra o Senhor, você é mais responsabilizado, você conhece mais da palavra, você recebe mais meios para não pecar contra o Senhor, como vimos anteriormente, e você, mesmo assim, tem pecado contra o Senhor. Então, a responsabilidade é maior ainda. Deuteronômio 32:6, por favor. É assim que ele recompensa ao Senhor. O povo novo é ignorante, não é ele, teu pai, que te adquiriu, que te fez e te estabeleceu. Essa é a canção de Moisés. Ele está falando para o povo. O Senhor é o que te adquiriu, te estabeleceu, te criou, é o que te adotou, não é? Que fala o texto de que Ele é o pai do povo.
te adotou. Ou seja, nenhuma outra nação naquele tempo foi adotada senão o povo de Israel. Olha a grande responsabilidade, de acordo com aquilo que a gente leu também em Isaías 1:3. Há uma misericórdia especial ao povo. Então, quando a gente peca contra a misericórdia do Senhor. É um atributo divino. Isso é muito sério. É um atributo divino. O Senhor é misericordioso. Toda misericórdia emana do Senhor. Se você recebe ou é beneficiado por um ato misericordioso de alguém, saiba, aquilo veio do Senhor. Logo, quando nós pecamos contra a misericórdia do Senhor, a gente peca contra um atributo divino. Isso deve nos mostrar o quanto isso é sério. O quanto isso é sério. Uhum. Exatamente, exatamente. Você está se enganando, você está entrando, está caindo num buraco que uma vez que você está, um pecado vai levando a outro pecado, e você se convence de que aquela vida que você vive está tranquila, visto que você é salvo, que na verdade essa pessoa nunca foi salva. Pecar contra o juízo de Deus é cometer um pecado mais grave. Amós 4, 8 a 11. Eu pedi o Gabriel, por favor, Gabriel, que leia Amós 4, 8 a 11. E Jeremias 5, 3 a Débora. Pode ler, por favor. Gente de duas ou três cidades ia cambaleando de uma cidade a outra, em busca de água sem matar a sede. Mesmo assim, vocês não voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e suas vinhas, castiguei-os com pragas e fungos, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Eu dei pragas contra vocês como fiz com o Egito, matei os jovens à espada e deixei que capturassem os seus cavalos. Enchi o seu nariz com mau cheiro dos seus equipamentos. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas das suas cidades como escudo sobre o Gomorra, ficaram como munição tirada do fogo. Mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Olha, esse texto, ele lista o Senhor punindo o povo, sem água, com mau cheiro, com pragas como as do Egito, e o que repetidamente o texto diz, mesmo assim, vocês não se voltaram contra, vocês não se arrependeram daquilo que fizeram. E Jeremias 5:3. Perfeito.
Então, de acordo com aquilo que a gente leu. E o Gerardo Voz, ele vai fazer um paralelo aqui quanto àqueles que são filhos de Deus e os que não são. No caso daqueles que não são seus filhos, Deus envia os seus juízos tanto para puni-los pelos seus pecados, quanto para adverti-los contra a continuação no pecado. No caso de seus filhos, os seus juízos têm o propósito de disciplinar e corrigir, isto é, de produzir a santificação deles e resguardá-los de serem condenados com o mundo. Foi o que a gente viu na devocional hoje, né? O que a gente viu, o padrão. O povo pecando contra o Senhor, ou no caso ali, Davi pecando contra o Senhor, e, na continuação do texto, a punição pelo fato de pecarem contra o Senhor. E na oração do irmão Vitor, ele colocou que se a gente... Pior é não ser punido pelo Senhor, pelo fato de que o Senhor corrige quem ama. Então, uma vez que o Senhor, ele, como juiz, ele nos julga, ele nos pune por amor a nós, e nós continuamos a pecar contra ele, isso agrava o nosso pecado. Isso agrava o nosso pecado. E feliz é aquele que tem um pai e uma mãe para punir, para que no ambiente de casa haja punição, haja o endireitar da criança, para que assim, quando chegue na idade adulta, consiga viver uma vida minimamente correta diante dos homens. E isso, obviamente, eu estou incluindo, inclusive, os ímpios, inclusive aqueles que são ímpios, porque muitos, infelizmente, têm crescido sem pai, sem mamãe, e muito mais triste é crescer sem ter Deus como pai, para que venha a punição e haja de fato esse amor paternal, né? Como vai colocar o livro de Hebreus, de que o Senhor corrige a quem ama. Então, isso é uma graça, Agora, uma vez que você, ou que nós, temos pecado contra o Senhor, contra os juízos de Deus, Ele tem mostrado claramente que não é para fazer aquilo, mas Ele não só mostra isso, mas nos pune por fazer aquilo que Ele não requer de nós, e nós continuamos a pecar. Isso demonstra a nossa insensatez. É especialmente pecaminoso fazer aquilo que a natureza, mesmo a parte da Escritura, mostra ser errado. Romanos 1, 26 a 27 e 27, por favor, presbítero Vinícius. Por causa disso, entregou Deus a paixões infames, porque até de mulheres mudaram o modo natural de suas gerações em contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural com a terra, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Veja que aqui a ênfase está na punição. Nos versículos anteriores vão falar dos pecados. Por exemplo, no versículo 19, diz assim: porquanto o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. É especialmente pecaminoso fazer aquilo que a natureza, mesmo a parte da Escritura, mostra ser errado. O que nós entendemos a partir disso? A gente pode pegar o exemplo de povos não alcançados pelo Evangelho, ou povos isolados, totalmente isolados, que não conhecem a nossa civilização.
eles têm o seu código de conduta. E esse código de conduta demonstra aquilo que está claramente para nós na natureza. Que roubar é errado, que matar é errado, que você possuir a mulher do próximo é errado. Ou seja, o Senhor, Ele, por meio da sua revelação natural, imprimiu em cada ser humano essa consciência, porque todo ser humano foi feito à imagem de Deus. E a parte seguinte vai também estar de acordo com isso, porque vai falar: quem peca a despeito da convicção da sua própria consciência comete uma transgressão mais grave. Romanos 13:2, pedi a Tayane, por favor, que leia. A irmã Tati, Daniel 5:22 e o Lucas Tito 3:10 e 11. Pode ler, por favor. Esse texto está mais de acordo com o tópico que a gente vai ver daqui a pouco. Daniel 5:22. Por favor. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Isso aí, embora soubesse de tudo isso. Qual é o contexto aqui? Belsazar, ele vem após Nabucodonosor. Se os irmãos lembrarem um pouco da história, Nabucodonosor, ele sofre punições severas, se tornando como um animal. E Belsazar sabe disso. Belsazar sabe disso e está cometendo os mesmos pecados de Nabucodonosor. Ou seja, a sua consciência está claro que aquilo é errado. Não só pela lei da natureza, como vimos anteriormente, mas também pelos juízos que nós vimos aqui atrás. Isso, a consciência, o que nós entendemos como consciência? Consciência é o conhecimento. Lê de novo o versículo, por favor. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesse de tudo isso. Embora soubesse de tudo isso. Ou seja, a consciência, e o Gerardo hoje vai tratar disso, que a consciência é um termômetro dentro da nossa alma, que marca o grau de desaprovação quando agimos ao contrário do que cremos ser o certo. Ou seja, não necessariamente a consciência ela não é capaz de dizer totalmente tudo que é certo e totalmente tudo que é errado. Até porque nós somos muito criativos, né? Se nós fôssemos deixados à nossa própria sorte, cada um teria o seu conceito do que é certo e do que é errado. E aí, o que a gente vê na sociedade hoje é muito disso, né? As pessoas dão a desculpa de que agem de acordo com a sua consciência, mas uma vez que a sua consciência está cauterizada, elas vão criando os seus conceitos de certo e de errado, mas não é isso que a gente está tratando aqui. O que a gente está colocando é que a consciência é um termômetro. Onde que nós vamos entender aquilo que é certo e o que é errado? Na Escritura. Na Escritura. Tito 3:10 e 11. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez, pois sabeis que tal pessoa está permitida, e vive pecando e por si mesmo está condenado. Ou seja, Tito 3:10 e 11 vai tratar daquele que sabe, porque ele já foi admoestado. E aqui, o que Paulo está tratando não é uma demonstração que você fala, não faz isso não, que isso é errado. Não é isso que ele está tratando. Ele está falando, depois de 2 vezes, uma extensa
e profunda admoestação, como uma exposição bíblica. O que se perdeu no meio cristão foi o aconselhamento bíblico. O aconselhamento bíblico foi perdido totalmente. Mas o que a gente entende como um aconselhamento bíblico é que você vai sentar e mostrar na Escritura aquilo que você deveria fazer, de maneira extensa, calma, demonstrando ponto a ponto por que a Escritura, o porquê você deveria agir assim a partir da Escritura. Então, é isso que Paulo está tratando aqui com Tito. Depois de você admoestar uma vez, numa segunda vez, não te ouvir, aí você deve tratar com outra maneira. Ou não é mais uma pessoa inocente entre aspas, visto que já foi admoestada 2 vezes, de maneira profunda e extensa, demonstrando que o pecado contra a consciência é uma transgressão mais grave, porque você viu na Escritura, você sabe aquilo que as pessoas à sua volta pensam sobre isso, mesmo assim você está certo de pecar contra o Senhor. Quando é cometido apesar de advertência ou reprovação. E aí, de acordo com aquilo que a gente viu ali em Tito 3:10, a gente vai tratar aqui, nos próximos 3 tópicos, muito sobre advertência e reprovação, tanto particular quanto pública, visto que a gente vai tratar aqui também, lembrando do 5º mandamento. Provérbios 29:1, eu pedi ao Asaf que leia, vai resumir aquilo que a gente já tratou no tópico anterior, que a gente vai tratar nos 2 seguintes. Pode ler, Asaf, por favor. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Veja, o homem que ele é advertido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente. A punição aqui, o texto a gente vai dar ênfase aqui à punição, visto que demonstra que o pecado é mais grave, e esse é o nosso estudo, que a gente tem tratado aí há 3 domingos, visto que o homem que ele recebe a punição, como lemos em Tito 3:10, recebe a advertência, ele endurece a cerviz. Você vê claramente que a pessoa já cometeu um pecado. O fato de cometer um pecado, e o pecado é agravado pelo fato daquela pessoa não se arrepender daquilo. E não só não se arrepende, como ela se demonstra orgulho, e obviamente está ligado. E aí vem a punição. Você pode ler o finalzinho do versículo? A punição. Será quebrantado de repente, sem que haja cura. Isso diz muito da sociedade orgulhosa, daqueles que não se arrependem daquilo que fazem, que infelizmente têm pecado contra o Senhor. O Senhor tem ceifado esses. Tem sido quebrantado de repente, sem que haja cura. E a cura aqui é a cura da alma. Pior do que um corpo doente, é uma alma doente. E aí os 2 próximos tópicos vão tratar sobre isso também. Especificamente, a autoridade dada à igreja e ao Estado. Se for cometido apesar das censuras da disciplina da igreja. Tito 3:10, a gente acabou de ler. Vou pedir ao irmão Lucas que leia novamente só o versículo 10 agora, por favor. E a Aline, Mateus 18:17. Pode ler, meu irmão. Tá. Pode ler Mateus, por favor. E se ele não os atender, diz-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Esse é o texto que a gente pode dizer clássico quanto à disciplina eclesiástica,
É um dos textos importantíssimos sobre a disciplina eclesiástica, que vai tratar das instâncias e vai demonstrar o orgulho, especificamente das pessoas que estão congregando. Então, especificamente das pessoas que estão na igreja, demonstrando que maior pecado há, uma vez que a pessoa ela é confrontada e ela não se arrepende daquilo que faz. E aí é levada à igreja, e ela não se arrepende do que faz. E a igreja, a partir disso, pode considerá-la gentio e publicano. Tito 3,10, por favor. Evita um homem faccioso, depois de administrá-lo, primeiro e segunda vez. Então, de novo, isso aí no contexto da igreja, e todos nós, sem exceção, não só os presbíteros, não só o pastor, todos nós, sem exceção, somos chamados à admoestação daqueles que estão à nossa volta. Com amor, com mansidão, mas todos nós somos chamados ao vermos o nosso irmão pecando, por amor a ele, a assim proceder. Foi aquilo que a gente viu aqui. E a gente, lembrando que a gente aprendeu lá no 5º mandamento, os termos usados no catecismo sobre os iguais, né? Onde a autoridade que o Senhor dá aos pais, à igreja, ao Estado, nós nos submetemos, né? Então, nós nos submetemos aos nossos pais, nós nos submetemos às autoridades, aos presbíteros, ao pastor, nós nos submetemos ao Estado, ao governador, ao presidente, e aos iguais, aqueles que estão no mesmo pé de igualdade em autoridade. Mesmo esses, nós devemos nos submeter. A gente pode lembrar, por exemplo, de Efésios 5, que vai falar que nós devemos nos submeter aos nossos irmãos. É aquele mesmo texto que vai falar sobre a mulher ser submissa ao seu marido. O versículo anterior vai tratar de que o irmão deve ser submisso ao seu irmão. Ao seu irmão. Isso demonstra como o Senhor requer de nós humildade. Humildade para, ao sermos admoestados, abaixarmos a nossa cabeça e reconhecer, de fato, eu pequei aqui. E ai daquele que não reconhecer, o pecado vai sendo agravado. E agora que o Estado, quem não leva em consideração as penalidades civis, faz-se culpado de transgressão mais grave. Gabriel, por favor, Provérbios 27, 22, e Luiz, Provérbios 23, 35. Isso. Ainda que pise o insensato com mão de grau entre grãos pilados de cevada, não se vai dele a sua justiça. Veja que aqui, no contexto do Estado, o Estado, como aprendemos em Romanos 13, o Estado tem autoridade dada por Deus para pisar naquele que peca contra o Senhor, em pecados específicos, como nós vimos aqui, como o assassinato. Mas há outros pecados, como a própria detenção, não é? Então, é nesse contexto aqui que se dá Provérbios 27 e 22. E Provérbios 23, 35. Mais tarde você dirá: alguém me deu uma surra, mas eu não senti dor. E ainda tonto pensará: quando será que vou conseguir levantar? Quero beber um pouco mais. Ou seja, todos esses textos que lemos nos últimos 4 slides estão de acordo, especificamente. E aqui vai tratar da autoridade
que o Estado tem sobre aqueles que desobedecem. O guarda municipal que tem o bastão, como é que é o nome do bastão do guarda municipal? Como é que é? Cacetete. Ele tem autoridade para usar. Não é aqui o texto fala, alguém me deu uma surra, né? Espancaram-me, vai dizer outra versão. Espancaram-me. O Estado tem essa autoridade. E aí, se somos nós que estamos sofrendo com isso, e aquilo que está sendo feito é justo, cabe a nós analisarmos e vermos, espera aí, isso aqui estou fazendo errado. A autoridade é dada ao Estado para agir, né? E aí vai se discutir até onde se vai, não é o caso aqui, mas há uma autoridade dada por Deus. Isso é bíblico, isso é claríssimo na palavra de Deus. E o último tópico, irmãos. São transgressões mais graves os pecados cometidos apesar das nossas próprias promessas, juramentos e alianças. Nós vamos ler 2 textos conhecidos dessa lista, que é Salmo 78, pediu Gabriel Falcão, Salmo 78, e Eclesiastes 5, a Dayana, por favor, Eclesiastes 5, 4 a 6. Salmo 78, 34 a 37. Elogiavam de boca, vamos lembrar desse termo. E agora Eclesiastes 5, 4 a 6. Gerardo dos Voos, ele vai comentar esse tópico assim: as nossas próprias orações, propósitos, promessas, etc., se não forem sinceros, são abomináveis a Deus. Isto é, a menos que desejemos verdadeiramente do fundo do nosso coração e intenção, com a ajuda de Deus, viver de acordo com elas todos os dias por vir. Se as nossas orações, etc., não forem sinceras, são hipócritas e Deus não as aceitará. Se forem sinceras e depois agirmos contrariamente a elas, isso implica no desvio ou na queda de um estado espiritual para um estado mais ou menos carnal. Permitirmos-nos resvalar ou decair em retirada de uma posição mais alta, já conquistada em nossa vida cristã, é certamente muito detestável para Deus, uma ofensa contra a sua santidade e resulta na agravação de uma culpa que só pode ser limpada e removida pelo sangue de Jesus Cristo. Ele vai tratar aqui sobre o pecado da hipocrisia, que nós, infelizmente, cometemos com certa frequência, visto que nós oramos uma coisa e fazemos outra. E ele vai tratar aqui também do fato de que, mesmo quando nós oramos com sinceridade, e nós estamos em certo posto espiritual, em certo grau espiritual, e nós decaímos dele, de que nós estamos pecando gravemente contra o Senhor. E interessante, meditando sobre o estudo de manhã, e aí um vizinho estava tocando, aquela música, com o Zaqueu, né? O refrão dessa música, e aí a música repete um monte de vezes, né?
Os irmãos conhecem essa música. Mas é interessante como, pensando sobre esse tópico aqui, como o refrão, né? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Então, essa música é bem antiga, né? Os irmãos conhecem. Gente, como isso é sério. Os ímpios conhecem essa música. As nossas exposições dos mandamentos do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, Ele requer de nós obediência. Você quer que o Senhor entre na sua casa? Os ímpios ouvem e cantam essa música. Muito mais a nós cristãos. Você quer que o Senhor entre na sua casa? Que mexa com a sua estrutura? Que te ensine a ter santidade? O Senhor está requerendo de você muito mais. Se você canta isso, ou se você canta isso com hipocrisia, o Senhor está requerendo de você e demonstrando gravidade no seu pecado, ou se você canta sinceramente, mas decai disso, o Senhor também vai cobrar de você. Você vê uma música, pelo menos nessa parte, eu posso concordar, não vou lembrar das partes seguintes, mas pelo menos nessa parte da música, a gente pode concordar e ver o quanto isso é sério. Quanto isso é sério. Nós entendemos que o Senhor Jesus Cristo é Deus. Ele requer de nós santidade. Né? A gente pega o Sermão do Monte, a gente lembra daquilo que a gente aprendeu no Sermão do Monte. O Senhor trazendo a correta interpretação da lei. Né? Nós lemos Mateus 18 hoje, Mateus 5 vai tratar de pecados que nós cometemos contra o Senhor, que são internos, que ninguém sabe. E você está pedindo para que o Senhor entre na sua casa e te ensine a ter santidade. Isso vai agravando. Esse ponto vai tratar disso. Você faz um juramento. Aquilo que você cantar hoje à noite, você está cantando só por uma questão de estética, porque você acha a música boa, ou você está cantando para cultuar o Senhor, e ali junto você está louvando, elogiando a Ele. Então, cada palavra que nós emitimos a respeito do Senhor, o pecado pode se tornar gravíssimo, visto que nós estamos, lembrando daquilo do estudo do Vitor, todos os pecados são cometidos diretamente contra o Senhor. Diretamente contra o Senhor. Isso o Senhor vai requerendo de nós, de tudo aquilo que oramos, que cantamos, que ouvimos e concordamos com aquilo que ouvimos, o Senhor vai requerendo de nós uma responsabilidade maior. E é por isso que esses estudos são extensos, né? São extensos. O cuidado usado por esses homens para poder trazer os textos bíblicos corretamente, para poder detalhar aquilo que a palavra de Deus diz, é interessantíssimo. E nós que ouvimos, devemos ter esse cuidado também, de olhar, a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Olha quantos textos a gente deixou de ler aqui, né? Mas a palavra de Deus está sendo claríssima quanto às promessas, os juramentos, as alianças que fazemos, os votos que fazemos com o Senhor. Que o Senhor nos ajude, a partir daquilo que temos aprendido, a estarmos mais atentos, a estarmos menos distraídos quanto àquilo que dizemos que vamos fazer para o Senhor. Para que não ocorra de ser agravados os nossos pecados. Algum irmão quer contribuir com alguma pergunta, consideração?